Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estaremos hoje com a aula número 36 do curso de Princípios do Evangelho. Eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos falar sobre um tópico super importante. A família pode ser eterna. Pois é isso aí, sejam bem-vindos, meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos hoje à nossa aula de número 36. As famílias podem ser eternas. Mas antes de passarmos a aula, quero fazer uma pequena recapitulação da aula anterior, a aula número 35. Falamos sobre a obediência, que a obediência é a primeira lei dos céus. E somente através da obediência que nós vamos demonstrar o amor que nós temos, a adoração que nós temos pelo nosso Pai Celestial e também por Jesus Cristo. Então, se você perdeu esse capítulo, o capítulo 35, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? Deixa eu ver se é aqui mesmo para que eu não fale nada errado. Vai ser lá naquela outra ponta lá, outra extremidade, como dizia um grande professor. Então é isso, vamos falar aqui um pouquinho sobre a importância das famílias, por que o Senhor nos deu uma família e também como que a família ela pode ser eterna. Tá joia? Olha só, muitas pessoas, quando conhecem a igreja, conhecem o Evangelho, elas são um pouco que surpreendidas pela doutrina das famílias para sempre, juntos para sempre. Por quê? A gente cresceu, aprendendo que o casamento seria até que a morte os separe, não é isso? E a gente chega na igreja e descobre que não é bem assim, que na igreja nós podemos ficarmos juntos para sempre, para toda a eternidade. Bom, é sobre isso que nós iremos falar num vídeo de hoje. Você está vendo aqui essa sala? É uma sala de selamento. Vou tirar aqui a minha imagem para que você possa verificar. Olha aí, é uma sala de selamento do Templo de Lisboa, em Portugal. Nós temos outras salas também aqui, que eu vou trazer para a gente ver. As salas, por exemplo, do Templo de Wyoming, nos Estados Unidos. Também o Templo de Brasília, um templo que é novo, mais recente agora, o Templo de Brasília, aqui no Brasil. Também vou mostrar umas cenas do casamento, por exemplo, o selamento no Templo de Recife e no Templo de Curitiba. No Templo de Recife, por exemplo, nós vamos ver Beatriz e André. André já aprendeu desde cedo a cuidar de sua rainha. Muito bem, André. Esse aí é no Templo de Recife, E o outro, selamento de Flávia e Mateus, no Templo de Curitiba. Rapaz, Mateus, já começou bem com a rainha, hein, Mateus? É isso aí. Então é isso, gente. Nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre a doutrina das famílias para sempre. E eu convido você a ficar conosco aqui nessa grande viagem e vamos lá, não é? Primeira coisa, gostaria de compartilhar com vocês, primeiro ponto importante, como eu já falei para vocês aqui, é que muitas vezes a gente acredita no até que a morte os separe. O Pai Celestial, ele queria que as pessoas tivessem famílias aqui na Terra. Ele ordenou a Adão, falou em Adão, vai lá e enche a terra. Ele disse, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, a Adão e a Eva, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então era o mandamento do Senhor que Adão e Eva pudessem ter filhos, e pudesse encher toda a terra. Por quê? Porque o Pai Celestial tem muitos filhos espirituais. Ele deseja que cada filho, cada espírito receba um corpo aqui na terra e, claro, dentro de uma família. Depois que o Pai Celestial uniu Adão e Eva em casamento, ordenou-lhes que tivessem filhos, como eu acabei de falar aqui para vocês. Toda criança deve ser recebida na família com alegria. Todas elas são filhas de Deus. Precisamos
precisamos reservar um tempo para desfrutar do convívio das crianças, como, por exemplo, brincar com elas, ensiná-las o Evangelho, acompanhá-las, sermos companhias para as crianças. Eu sei que nesse momento algumas mães ou pais estão falando, você não conhece os nossos filhos, eles têm energia para dar e vender. E é verdade. Eu sei muito bem disso também com Júlia, a minha filha que hoje tem 16 anos, e Maria Eduarda, que tem 4 anos. Luiz Henrique, que tem 24 anos já, fez missão, está namorando uma jovem valorosa lá de Recife, e são estes aí. Mas sempre foi muito prazeroso para mim estar com eles. Eu reconheço que para as mães já é um pouco mais difícil. As mães, não é por machismo não, mas as mães, por exemplo, que têm filhas, o pai tem um cuidado de não dar banho nas meninas, então fica mais para as mães, dar banho, vestir as meninas, e assim as mães elas ficam um pouco mais cansadas, digamos assim, com o trabalho. Mas o presidente David McKay falou o seguinte, gente, acredito de todo o coração que o melhor lugar para prepararmos para a eternidade é dentro das paredes do nosso lar. Então, o Senhor já nos deu uma família para que a gente pudesse ali praticar aqueles atributos que Ele quer que nós tenhamos, né? Atributos como o quê, por exemplo? Vamos lá. Aprender a ter autocontrole. Já pensou? Aquela agitação toda. Eu lembro bem que Maria Eduarda esteve aqui, nesta casa, e nós havíamos comprado uma bandeja de ovos com 30 ovos. Maria Eduarda, por um momento, sumiu, ficou aquele silêncio. Ela tinha uns 2 anos mais ou menos, uns 3 anos mais ou menos. Ficou aquele silêncio e quando nós falamos, cadê Maria Eduarda? Fomos procurar, ela tinha estalado e espalhado os ovos pela sala. Ela quebrava os ovos, achava bonitinho. E eu lembro da cara um do outro, tanto da minha quanto da mãe dela. A gente olhou assim, não acredito, não. Tem que ter autocontrole, paciência, né? Além do autocontrole, aprender também a sacrificar o nosso tempo, as nossas energias, os nossos bens também em favor dos nossos filhos, né? Lealdade e o valor do trabalho. Claro, precisamos ensinar e aprender esses valores dentro da família. Então a família, o nosso lar, ela é sim um grande laboratório para o reino celestial. À medida com que nós vivemos no nosso lar, vai nos ajudar a viver lá fora, no mundão, né? No mundo que o Pai Celestial preparou para nós. Os pais e as mães têm a responsabilidade de ensinar os filhos a respeito de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo. Deve mostrar-lhes pelo exemplo que nós amamos a Deus e a Jesus Cristo, que guardamos os seus mandamentos. Os pais também devem ensinar os filhos a orar e a ser obedientes aos mandamentos. Aquela escritura que muitos já conhecem, lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. É um conselho sábio de Provérbios. O lar, ele é o melhor lugar para se aprender, ensinar e praticar os princípios do Evangelho. Então, a sua família, a minha família, é um ótimo lugar para a gente praticar situações que irão nos fortalecer através do autocontrole, da paciência, do sacrifício, da lealdade, do amor, né, e da paciência e tudo mais que nós devemos ter na nossa vida mortal. Aí vem aquela parte que eu falei para vocês no início da aula, né? A família, ela pode ser eterna. Nós lembramos que Cristo, quando ele falou com Pedro, ele falou, quem dizem os homens ser o filho do homem? E os apóstolos disseram assim, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés, ou um dos profetas. E Jesus perguntou, e vós, que dizeis que eu sou? E Simão, Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu, bendito és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E ele disse, e eu te darei o poder e sobre esta pedra, ou seja, a pedra da revelação, edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela.
E tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias constrói templos hoje. Esses templos para realizar várias ordenanças do Evangelho, ordenanças que haviam sido perdidas e restauradas através da restauração do Evangelho a partir de 1830. E uma dessas ordenanças é o selamento para o tempo e para toda a eternidade. Nos selamentos, em salas como esta aqui que eu estou mostrando para você, como já falei, essa aqui é lá de... Deixa eu tirar novamente para que você possa ver melhor. Essa aqui é a sala do templo do selamento do templo de Lisboa, como já falei, em Portugal. O modelo é este. A sala do templo de selamento de Recife é bem semelhante à do templo de Wyoming, à do templo de Salt Lake, à do templo de São Paulo, templo de Recife, como já falei, templo de Curitiba, Nova Zelândia. Então, no mundo inteiro, a igreja constrói templos para que nestas fundações dedicadas a Deus, um homem com o poder selador do sacerdócio de Deus, ele faz o selamento entre homem e mulher, para o tempo e para toda a eternidade. Os filhos que nascerem desta união já nascem dentro do convênio, ou seja, já nascem selados para o tempo e também toda a eternidade, selados aos seus pais. As famílias que conheceram a igreja, quando já eram casados, tiveram filhos, aqui, deixa eu tirar novamente, aqui nesse altar que você está vendo, se ajoelham pai, mãe e filhos, e aqui eles também fazem o selamento, são selados também para toda a eternidade. Claro que para isso precisamos ser obedientes, para isso precisamos guardar os mandamentos, guardar os convênios que fazemos, ou seja, obedecer aos convênios que nós realizamos com Deus e com Jesus Cristo. Relacionamento familiar amoroso. Como nós podemos propiciar um relacionamento harmonioso em nosso lar? Marido e mulher devem ser atenciosos um com o outro. Nunca devem fazer ou dizer algo que magoe o esposo ou a esposa. Devem também tentar fazer todo o possível para tornar o outro feliz. Essa é uma lei de ouro, né? Fazer ao outro aquilo que você deseja que ele faça para você. Maridos e mulheres devem se esforçar para não magoar os sentimentos do seu cônjuge e, ao contrário disso, fazer de tudo para trazer felicidade ao lar. À medida que nós conhecemos a Deus e nos esforçamos para sermos mais semelhantes a Ele, os pais, nós ensinamos os nossos filhos a amarem-se uns aos outros. No livro de Mórmon, o rei Benjamim explicou: não permitireis que vossos filhos briguem e disputem entre si. Isso aqui é muito importante. Algumas vezes nas famílias, os irmãos costumam brigar entre si, algumas discórdias, algumas disputas, e os pais devem fazer de tudo para que isso não aconteça. Devem evitar fazer comentários negativos sobre um filho na presença do outro, para que isso não cause uma rixa ou um sentimento negativo. Ensiná-los-ei, porém, a andarem nos caminhos da verdade e da sobriedade. Ensiná-los-ei a amarem-se uns aos outros e a servirem-se uns aos outros. Os pais ensinarem aos filhos a servirem aos seus irmãos, uns aos outros. Como membros de uma família, podemos ajudar a desenvolver a autoconfiança em cada um dos indivíduos, ou seja, mostrar que cada um deles é importante. Digamos, eu tenho 3 filhos, todos os 3 são importantes. Eu devo tomar um cuidado à medida que eu vou elogiar um e deixar de elogiar o outro, ou a outra no caso. Então nós devemos sempre atentarmos a isso, valorizarmos cada membro da família. Os filhos, no caso o cônjuge, se eu moro com meu pai, meus pais ou meus sogros, valorizá-los também. A família ela precisa ter harmonia no lar. Os filhos também devem demonstrar amor pelos pais.
Da mesma forma, devemos procurar ser obedientes e viver de modo a honrar os pais e também o nome da família. Ou seja, não fazer nada que, como eu posso dizer, suje o nome da família, né? Que venha a denegrir o nome. E qual é o nome da família? É o seu sobrenome. Tá? Já é o sobrenome do seu pai, da sua mãe e o seu sobrenome. Este é o nome da sua família. Tem uma pergunta: como nós podemos ter uma família bem-sucedida? O que devemos fazer? O presidente Harold B. Lee, um dos presidentes da igreja, ele ensinou o seguinte, ele falou isso: o trabalho mais importante do Senhor será aquele que realizaremos entre as paredes do nosso lar, como a gente havia dito antes. Então, olha, tem uma frase muito importante que diz o seguinte: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E isso é verdade. Você pode ser um grande empresário, um grande artista, você pode ter uma vida social de muito sucesso, uma vida cultural, mas dentro da sua casa você precisa estar bem também. O maior sucesso que você poderá atingir nesta vida é dentro da sua família, nas paredes do seu lar. Não tenha dúvida disso. Satanás, ele sabe quão importante é a família no plano de Deus. Ele procura destruir a família, tentando evitar que nos acheguemos ao Senhor e nos tentará para que façamos coisas que irão separar nossa família. Ou seja, os casais, eles são selados no tempo para todo o tempo e toda a eternidade. Satanás, ele vai tentar, ele não vai fazer, mas ele vai oferecer, vai tentar aos casais para que quebre o convênio feito na casa do Senhor. E, assim sendo, perderem as bênçãos prometidas daquele convênio. A primeira presidência e o coro dos 12 apóstolos, eles declararam o seguinte: o casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sobre os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Essa é a forma como deve ser mantido um casamento. Com atividades recreativas, ou seja, lazer, com trabalho, com amor, com perdão, com mansitude, com fé, com oração, com respeito e amor e compaixão. Esses são alguns dos princípios que devem prevalecer dentro de um casamento ou dentro de uma família. Nós temos aqui alguns tópicos de informações e sugestões que poderá ajudar você e a sua família a se manterem firmes em direção ao Pai Celestial. Primeiro ponto: fazer oração familiar todas as noites e pela manhã. Ou seja, a família juntos orarem pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. O número 2, ensinar o evangelho aos filhos todas as semanas durante a noite familiar. Se você não sabe, a igreja ela reserva a noite da segunda-feira para que as famílias possam estarem juntas, unidas. E nessa noite de segunda-feira é realizada uma reunião chamada Noite Familiar, com os pais e os filhos e quem morar ali naquela residência. As famílias que não têm condições de reunir todos na segunda-feira podem fazer no outro dia que seja mais conveniente para que todos estejam juntos. O número 3, estudar as Escrituras regularmente em família. Assim como orar, também estudar. Note que não fala ler as Escrituras tão somente, mas estudar. Estudar significa examinar, pesquisar, procurar saber o significado de algumas palavras para que possa entender a doutrina sendo estudada naquele momento. 4. Fazer coisas juntos em família. Sejam projetos de trabalho, passeios ou decisões a ser tomadas. Ou seja, a família participar juntas, unidas, das decisões, das atividades, algumas atividades recreativas. Quanto mais juntos as famílias participarem, melhor. 5. Aprender a ser bondosos, pacientes, longânimos e caridosos.
6. Assistir regularmente às reuniões da igreja. Claro, em especial a reunião sacramental, todos os domingos. E após a sacramental, as auxiliares, né? O pai no quórum de elders, a mãe na sociedade de socorro, os filhos, dependendo da idade, nos seus coros de jovens, né? Da juventude. 7. Seguir o conselho do Senhor em Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 119. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecer uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Isso aqui já resume tudo, né? Fazer da nossa casa um pedacinho do céu, organizada, em ordem, como diz aqui, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem. O número 8, fazer a história da família, participar juntos das ordenanças do templo e ser selados no templo. Então, esses aqui são alguns conselhos, alguns passos que as famílias podem realizar para estarem cada vez mais juntas, cada vez mais unidas em família. A família é, sem dúvida nenhuma, a unidade mais importante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Igreja existe para ajudar as famílias a receber as bênçãos eternas e a exaltação. As organizações e os programas da Igreja destinam-se a fortalecer-nos individualmente e ajudar-nos a viver em família para sempre. Então espero que você tenha entendido o propósito das famílias, quando Deus ele criou pai, mãe, filhos, a família, a célula familiar. Ele espera que a família ela seja bem cuidada, bem instruída, bem protegida e amada, e que essa família ela possa exercer os atributos cristãos, né, e ajudar a desenvolver estes atributos. A aula de hoje foi esta. As famílias realmente podem ser eternas, mas para isso, é claro, vamos precisar fazer a nossa parte nos convênios com Deus, que seria guardar os mandamentos, né, fazer a vontade do Senhor e lembrarmos sempre dele. Vou ficando por aqui, mas convidando você a pesquisar cada vez mais sobre a família eterna. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, os casamentos eles são para o tempo e a eternidade. Os selamentos entre pais e filhos, também para o tempo e toda a eternidade. Essa é uma das grandes bênçãos do Evangelho, restaurado do Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda não sabem disso. Muitas pessoas ainda acham que morreu, acabou, não tem mais o que fazer. Então, se você conhece alguém que você acha que seria legal falar para ela, seria benéfico, seria espiritualmente positivo, envie esse vídeo para essa pessoa e fala que a morte não é o fim. Nós podemos ser selados ao nosso cônjuge, aos nossos familiares e estarmos juntos com eles para sempre, de acordo também com nosso merecimento e a nossa obediência. Fico por aqui agradecendo a todos vocês, pedindo, claro, se vocês desejarem, se inscrevam no canal, compartilhe e também deixe o seu joinha, que é importante, caso vocês queiram. Se vocês não gostam, não tem problema, deixa o dislike, que também é importante, tá bom? A gente se encontra na próxima aula, que será sobre responsabilidades familiares. Será a número 37. Te convido a assistir essa aula conosco. Tchau, aquele abraço, fiquem todos em paz.